Olá, esse é o Tá na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. O país se chocou com o caso de Henri do Borel, criança de 4 anos que morreu no dia 8 de março, no Rio de Janeiro. Os laudos da necrópsia de Henri informam que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração no fígado causada por uma ação violenta. A principal linha de investigação aponta seu padrasto, o vereador Jairinho, e a mãe da criança, Monique Medeiros, como responsáveis pelo crime. Hoje falaremos sobre abuso e violência infantil, um tema delicado e ainda pouco discutido em nossa sociedade. Convidamos a psicóloga Cecília Scherkes, formada pela UFRJ com especialização em infância e adolescência, e também a advogada Bárbara Eliodora, especialista em direito da família e presidente da Comissão de Alienação Parental da OAB, para falar sobre o caso. Bom, primeiramente, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês. Obrigada a vocês pelo convite também. Também fico grata. Eu vou começar com a doutora Cecília. Em entrevista, o pai de Henri disse que a criança chorava bastante e chegava a vomitar por não querer voltar para a companhia da mãe e do padrasto. Além destes, doutora Cecília, existem outros sinais claros que as crianças apresentam quando estão passando por alguma situação de abuso ou de violência? Vários sinais. A criança tem um padrão de comportamento, né? Quem lida com a criança sabe como ela come, o quanto ela come, como ela dorme. O comportamento dela muda totalmente. Ela não consegue dormir, se recusa a comer ou come demais. Quando consegue conciliar o sono, ela tem pesadelos horríveis e evita, normalmente, a pessoa que a está maltratando. Não é muito difícil de ver. Doutora Bárbara, em casos de divórcio, o mais comum é que a criança fique com a mãe e veja o pai a cada 15 dias apenas por um final de semana. Você pode nos esclarecer por que a justiça trata a responsabilidade por uma vida dessa forma tão desigual, sempre sobrecarregando a mãe e quase que desconsiderando o pai? A gente tem a guarda no Brasil, a compartilhada hoje, adotada como regra, via de regra. Então, você só não adota a guarda compartilhada quando, de fato, existe uma justificativa que coloca essa criança em risco, e aí isso tem que ser provado, e também se a pessoa, se o outro genitor, ele não quer. Então, uma renúncia expressa de que ele não tem interesse em ter essa guarda compartilhada. Só nessas duas situações é que a gente consegue atribuir a guarda unilateral. A guarda é como que fica definida a autoridade parental é dos dois. A guarda é como essa forma vai ser distribuída, unilateral, compartilhada, e a gente tem a convivência dos filhos, que aí não tem nada a ver com a guarda, porque as pessoas acham, tem a guarda compartilhada, vai ter que ficar metade lá, metade cá. E não, a convivência é o que a gente antigamente chamava de visita, a gente sempre ainda fala porque é um termo mais fácil das pessoas identificarem, mas é a famosa visita. É o dia que a criança chega meio-dia, sai às 6, dorme, tem pernoite. Então, a guarda compartilhada é uma guarda em que os pais vão tomar as decisões legais da criança de forma em conjunto. Então, é uma forma que os dois vão poder participar. Já com relação à convivência, existe, de fato, até hoje, uma predominância maior de que fique mais tempo com a mãe. Mas isso é no geral, assim, a gente vê hoje uma quebra grande desse movimento, de uma grande parte dos pais querendo exercer hoje uma paternidade mais responsável e mais ativa, mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência daquela que sempre foi tida como a melhor situação para estar cuidando dos filhos, que era a mãe, né? Que até hoje a gente ainda tem um patriarcado muito grande no nosso judiciário. Então, existe uma resistência muito grande tanto que quando um pai está lutando por isso, é difícil da gente conseguir, não é tão fácil quanto uma mãe chegar e conseguir essa guarda. Mas então não existe esse movimento, os pais querendo uma responsabilidade mais participativa, mais ativa, e por outro lado, uma resistência ainda de todo o judiciário em ampliar essa convivência com os pais. Né? Por isso, talvez, o caso do Henri chocou tanto, porque sai daquele arquétipo de que a mãe sempre vai ser a melhor figura para estar ali exercendo essa autoridade parental. Doutora Cecília, muitas vezes a fala de uma criança não é levada em consideração.
No caso do menino Henry, ele deu sinais claros e ainda assim ele não foi ouvido. Por que a gente, enquanto sociedade, tende a minimizar o que as crianças dizem? Vamos voltar um pouquinho na história da nossa sociedade. A entidade criança só foi reconhecida há menos de 100 anos. As crianças que nasciam era assim, como um cachorrinho, como um gatinho, né? Estavam lá, se amamentava, muitas vezes não era a mãe que amamentava, né? Era uma ama de leite e tal. E essa entidade da criança, não sendo apenas um adulto pequeno, é uma coisa do século XX e XXI, e é muito jovem na nossa sociedade. Pasmem, então, que a adolescência entrou muito depois, porque essa entidade adolescência, ela ainda nem entrou direito, por isso essa confusão que a gente tem nesses momentos, porque não se sabe muito bem como lidar com esta adolescência. A criança não era vista como um ser pensante ou que pudesse influenciar ou falar qualquer coisa. Agora, paralelo a isso, eu acho que existe também outros fatores que não é só a sociedade, mas é familiar. Cada caso normalmente inclui medo de perder a posição, medo de... Geralmente o abusador ou aquele que agride tem algum poder, tem uma posição de autoridade, então é uma coisa em nível de sociedade e em nível familiar também. Doutora Bárbara, o que pode ser feito legalmente em casos de suspeita de abuso ou de violência contra a criança? Aonde que a gente pode denunciar e a quem podemos recorrer? A gente tem a rede de apoio, a gente tem que se preocupar que essa criança ela tenha um acesso de uma fala qualificada com uma pessoa que estaria apto para entender e para elucidar melhor aquela fala infantil, muitas vezes até confusa. Então, seria buscar um psicólogo para poder contextualizar, para poder entender, dependendo se for abuso sexual, procurar também um pediatra, para que as crianças sejam ouvidas por profissionais habilitados. Então, a gente, em direito de família, a gente tem essa atuação multidisciplinar, porque não tem como ser de outra forma. Um tratamento humano, né, humanizado, e a nossa legislação hoje, a gente tem esse cuidado no ECA, de que a criança ela seja ouvida quando a gente está ali falando para a autoridade judiciária e policial, que a criança ela seja ouvida por um profissional da psicologia que consiga captar, né, e que ela não tenha segurança de não ter contato nenhum com aquele abusador ou com pessoas que possam vir a ameaçar de alguma forma, que ela possa fazer aquela interpretação para o juiz que está ali ouvindo, aquilo vai ser gravado de forma a evitar a revitimização, porque toda vez que uma criança relata um abuso, ela está revivendo aquela violência. Então, essas são algumas modificações que a gente tem na nossa lei de escuta especializada, depois do depoimento especial, que a gente tem esse cuidado. Então, assim, quando a gente tem um relato de abuso, eu costumo orientar a gente buscar primeiro esse contato com um médico pediatra para relatar, a não ser, gente, que a gente esteja falando de uma coisa muito óbvia, que seja, não precise, né, de nenhuma verificação. Mas, assim, num caso que a gente não tem, porque muitas vezes o abuso não deixa marcas, né, falando mais nesse sentido. Quando tem marcas, a coisa é muito mais fácil, muito mais óbvia, infelizmente. Mas, quando é velado desse jeito, a gente tem que botar essa criança para falar com pessoas que são capazes de escutar esse relato de abuso de uma forma, né, profissional, para poder entregar a ela uma escuta especializada mesmo, para que ela tenha a atenção devida e com todo o cuidado que o judiciário e as delegacias têm na escuta de crianças. Bom, pegando o gancho aí na sua resposta, eu quero perguntar para a doutora Cecília o que se deve fazer quando uma criança apresenta uma mudança brusca de comportamento? É tentar o diálogo ou buscar um profissional imediatamente? Eu acho que, de acordo com a relação que aquele indivíduo tem com a criança, a gente pode tentar as duas coisas juntas. Um diálogo e, imediatamente, uma procura de um profissional. Às vezes é mais fácil o pediatra, ou então procurar um psicólogo. O próprio pediatra já tem uma certa vivência. Ele pode encaminhar por um psicólogo para poder
verificar o que está acontecendo, porque o psicólogo tem esses elementos, né? Doutora Bárbara, como uma pessoa ligada ao direito de família, gostaria que destacasse a questão da alienação parental, que é um dos tipos de violência que as crianças podem ser submetidas. Como a gente consegue identificar e combater esse tipo de situação? Olha, a alienação parental, ela é uma violência psicológica, tá, contra essa criança. E a gente é muito complicado porque a falta de informação sobre essa temática acaba gerando muita informação confusa e acaba comprando, assim, um apoio grande contra a lei. Só que a lei, na verdade, ela é feita para proteger as crianças. Então, quando a gente vê todo mundo também acusando tudo o tempo todo de alienação, a gente acaba desqualificando essa violência. Porque, de fato, a alienação parental é a campanha de um contra o outro, de um genitor contra o outro, querendo que a criança perca os laços, o vínculo afetivo, com campanha de desqualificação, falando mal, tendo atitudes. Às vezes você não está falando verbalmente, mas você tem atitudes e comportamentos que você retrata aquilo, são as linguagens corporais, tudo, né? Então, o primeiro sinal que a gente fica até mais... presta mais atenção, é quando a criança começa a rejeitar o contato com outro genitor. Então, isso é uma coisa que chama atenção, só que a gente tem que investigar o que seria isso, porque não necessariamente isso significa alienação parental. Então, isso pode ser uma autoalienação parental, que é quando aquela pessoa que você está atribuindo que esteja praticando alienação, por exemplo, um pai acusa uma mãe de estar praticando alienação parental, porque a criança não quer mais ir com ele. Mas ele mesmo causa na criança a vontade de não estar convivendo, porque ele pode estar ali tendo atitudes que não são compatíveis e que a criança rejeita ele. Então, isso não é uma alienação da mãe. A gente tem situações de abuso sexual e de abusos que não necessariamente tem o caso de alienação. Esse caso, por exemplo, do Henry, ele também, né, sem olhar o conteúdo, não veio nenhuma alegação nesse sentido, tanto que não tinha nada judicializado. Era uma alegação de abuso, um abuso que levou ao óbito do menino, mas que os pais se falavam. Não tinham até então, né, nenhuma acusação de que você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Então, nem tudo é alienação. Mas quando a criança ela começa a rejeitar e ela começa a ter falas que são incompatíveis, essas coisas a gente começa a observar. E a gente tem vários graus de alienação. A gente tem as alienações que são atos, né? A nossa legislação, ela não prevê a síndrome, como muita gente fala, ela prevê os atos. Então, tem atos que a pessoa pode ser advertida e aquilo ali, se não for muito já irrigado na tentativa dela de afastar o convívio, talvez aquela advertência já seja suficiente para poder cessar aquele comportamento alienador, que talvez ela nem possa ter percebido. Mas a gente tem um judiciário que tem uma resistência grande, inclusive, para fazer, que para dar uma advertência precisa ter uma apuração muito profunda, quando, na verdade, uma advertência, os pais bastariam, sendo alienação ou não, que um ato que não é compatível com o bem-estar da criança pudesse ser advertido. E aí, quem está de bom, né, de cabeça tranquila, sem maldade, vai talvez ser suficiente. Agora, aquela pessoa que, de fato, quer alienar, a advertência provavelmente não vai ser suficiente, e aí a gente vai para outros graus de alienação. Doutora Cecília, eu gostaria de saber quais são as ferramentas utilizadas dentro da psicologia para desvendar o que se passa com uma criança. E no caso específico do Henry, que desenhou uma casa em formato de prédio, sem portas e sem janelas, também gostaríamos de saber o que isso significa. Pois não. A criança, naturalmente, ela desenha. A criança, naturalmente, ela brinca. E ela só atinge a possibilidade simbólica de falar bem depois, né? Segundo Piaget, lá pelos 11, 12 anos, que ela está completamente pronta. Mas bem antes ela tem como se comunicar. Então, o desenho tem um teste chamado House Tree in Person, que é o grafismo, muito estudado, há manuais deste teste, com 1000 desenhos, com interpretação de desenhos, um psicólogo preparado vai conseguir interpretar os desenhos, bem como há testes projetivos para criança, há brincadeiras que as crianças vão fazer e elas costumam reproduzir na brincadeira o que está se passando com elas.
Bom, para completar a sua pergunta, o que significa um edifício? As crianças, principalmente da idade do Henri, começam a desenhar casas simples, tipo choupana, né, com telhadinho ou não com telhadinho. Quando você vai e vê um edifício, que é uma coisa que normalmente crianças só mais velhas colocam, significa situação de fato. E quando a gente tem um prédio sem janelas e sem portas, significa que ele não está conseguindo se comunicar, que ele está prisioneiro dentro da sua depressão e da situação de fato em que ele está vivendo. Doutora Bárbara, caso o responsável suspeite, por exemplo, que a criança está em algum tipo de sofrimento e, como uma medida desesperada, suma com esse menor a fim de protegê-lo, quais seriam as implicações legais? O que a justiça leva em consideração ao julgar um caso desse tipo? Olha, sumir, você diz mudar de estado, desaparecer com a criança? Sim. Porque isso é um ato de alienação parental. E aí, alterar o domicílio, não comunicar ao genitor, isso é um ato de alienação. Então, a gente tem que entender. Eu acho que, né, se você está fazendo essa medida, se é para realmente você preservar essa criança, você deveria fazer isso e comunicar imediatamente, mas isso não é uma coisa que nós orientemos, porque, de fato, essa alteração ela tem que ser tomada em conjunto. Mas vamos colocar numa situação hipotética de evitar, de repente, uma coisa mais grave. Faria essa informação imediata ao juiz da causa, informando o que está acontecendo e pedindo uma averiguação. Mas alterar o domicílio sem comunicar é um ato de alienação e, dependendo do caso concreto, o que vai ter de desmembramento ali, do que, né, a verdade é relativa para muitas pessoas. Naquela cabeça daquela mãe ou daquele pai que está fazendo aquele relato, pode estar, como está até acontecendo agora com esse caso da Laura, da menina, não sei se as pessoas estão acompanhando, é relativa à verdade, né? A verdade é uma só, existe uma criança em sofrimento. Mas, então, alterar esse domicílio é um ato de alienação. Mas, se realmente, se for para segurança e se for comunicado imediatamente, talvez seja um pouco mais pormenorizado, porque, de fato, alterar domicílio não é nada que a gente oriente. Certo. Agora a gente vai fugir um pouquinho do caso do Henri, mas ainda falando sobre a questão infantil. Doutora Cecília, eu queria saber, de acordo com os índices, a maioria dos casos de pedofilia e abuso sexual acontecem dentro de casa. Eles são praticados geralmente por familiares ou até amigos próximos da família. Dentro da psicologia, existe algum motivo que justifique esse tipo de crime? E a outra pergunta, como podemos blindar as crianças desse perigo? As crianças eram tidas como posse do pai, né? Por aquilo que eu te falei, que há muitos anos atrás não havia isso, tanto que ainda em cidades do interior, onde a comunicação ainda não chega, é muito comum esse estupro entre pai e filha, entre mãe e filho já é mais raro, né? Agora, é uma conjugação de fatores. Geralmente, este homem, vamos falar assim, que abusa de sua filha, normalmente ele é doente da cabeça, né? Ele é uma figura que tem autoridade e tem certeza da impunidade. E realmente ele não acha que está fazendo nada demais. Tanto que isso ocorre dentro do seio familiar e muitas vezes o resto da família é conivente. Porque essa pessoa é uma autoridade naquela família, porque essa pessoa normalmente é o provedor daquela família, então existe uma conivência. Quando o estupro, ou o abuso, ou a violência é fora do âmbito familiar, às vezes a gente consegue que a sociedade, ou a microsociedade, reaja mais. Como a gente faz para blindar isso? É ficar muito atento. Não existe inocente nessa situação, e dentro de famílias, isso é muito comum. Então, a gente tem que ficar de olho, abrir mão dos nossos preconceitos, achando que você está numa família, aquilo é protegido, porque não está, e ficar de olho. É assim que a gente tem que blindar, prestar muita atenção no que a criança ou que no adolescente
fala. Doutora Bárbara, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege e garante os direitos dos menores brasileiros. Quais são as consequências legais para casos em que esse estatuto não é cumprido? Quando não é cumprido, geralmente a gente tem realmente que acionar o judiciário para ver em que sentido que está acontecendo essa violação das garantias da criança, né? Quando um genitor, uma genitora não está respeitando ali, né, os direitos da criança, a gente tem que verificar o que está acontecendo para poder garantir isso, seja através de alteração da guarda e, em casos mais severos, até a perda da autoridade parental. Então, realmente, o judiciário que é quem vai fiscalizar e efetivar essa garantia que a gente tem no ECA com relação às nossas crianças. Todos os fatos típicos penais que forem praticados por aqueles genitores, eles vão responder na seara criminal de forma autônoma, independente do que está ocorrendo na parte de família civil, né? Então, se houve um estupro, se houve e hoje tem diversos, né, crimes, tipos penais voltados para estupro de outras figuras, né? Não sou da parte criminal, a gente tem a parte especialista no escritório, mas são crimes voltados até por crimes da internet. Estupro virtual hoje em dia é possível. Então, isso tudo tem que ser verificado pela seara criminal. Agora, quando a gente está falando, e aí, né, dependendo do tipo penal, vai ser levado preso, vai ter as penalidades previstas no artigo penal lá do Código Penal. Só que no direito familiar, as penalidades, elas vão ser a mais grave, a perda da destituição do poder familiar. Então, no âmbito familiar, as penalidades maiores seriam essas. Você pode perder realmente o poder familiar se você incorrer em alguns, inclusive, cometimento de crime contra ascendente, contra filho, crime doloso, né? É uma das formas de perda de poder familiar. Doutora Cecília, na sua opinião, qual é o papel da escola nessas situações de abuso ou de violência infantil? Qual é o tipo de atenção que os educadores devem ter? A escola é de fundamental importância. A criança passa muitas horas dos seus dias na escola e ela também desenvolve um padrão, né, de comportamento. Se um professor, um diretor, um faxineiro perceber qualquer coisa, ela tem o direito e o poder de acionar a família e até o conselho tutelar. Então, a escola, para mim, ela é fundamental. Quem tem direito de acionar o hospital, a escola, né? O outro cônjuge, acho que também tem a coisa de acionar o conselho tutelar, que no nosso país ainda não é uma Brastemp, mas funciona. Doutora Bárbara, a gente tem ciência que ainda não temos a conclusão da investigação do caso do Henri, embora haja indícios fortes de que o padrasto e a mãe sejam os responsáveis por essa morte. Muito se fala sobre a convivência de outras pessoas com a criança, sobretudo de funcionários do vereador Jairo. Mas como é para a justiça mensurar esse tipo de situação, visto que havia ali uma relação de poder entre patrão e empregado? A justiça leva em consideração isso para definir a responsabilidade sobre o crime, ou isso é algo indiferente? Olha, a hierarquia realmente, a questão ali que eu falei, a minha análise, eu não posso nem invadir muito a seara criminal, tá? Que não é a minha expertise. Mas aqueles funcionários que eventualmente mentiram, eu vejo que provavelmente serão absolvidos pelo fato de que estavam ali sobre uma hierarquia, realmente uma coação de uma pessoa exercendo autoridade ali, profissional, né? Acredito que seja nesse sentido. Em relação ao conselho tutelar, é uma dúvida. Qualquer pessoa pode acionar, no caso, esses funcionários que participaram, não, perdão, que viram essas agressões e os abusos, eles poderiam também acionar o conselho tutelar? Ou existe algum pré-requisito para você acionar o conselho tutelar sobre uma criança? Não, a gente pode acionar, qualquer pessoa pode, que está vendo uma situação de violência que uma criança está sofrendo, um adolescente, pode acionar o conselho tutelar, sim. E, assim, o conselho tutelar, ele não poderia tirar, né, decidir sobre guarda. Então, por isso que a doutora Cecília falou, muito bem colocado, que a gente ainda precisa apurar, precisa qualificar também muito melhor, assim, o conselho, para que a gente tenha tomadas mais cobertas, mais responsáveis nesse setor,
porque muitas vezes acaba não fazendo muita diferença, né? Mas quando o trabalho é bem feito, dá super certo, e qualquer pessoa da sociedade pode acionar o conselho tutelar, né? A delegacia, isso tudo, qualquer criança em situação de violência. Bom, gente, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Em nome do Jornal O Dia, eu agradeço a participação de vocês. É um assunto muito delicado, mas ainda muito pouco comentado na nossa sociedade. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina. Obrigada, Bárbara.